Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, às nossas atividades do domingo, onde nós estudamos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Na abertura de hoje, vamos ler a mensagem recebida durante essa semana, que diz o seguinte: Irmãos amados, paz seja convosco. Compaixão é o sentimento que nos toca diante da barbárie que assola a terra, diante de sentimentos ainda tão inferiorizados. Há quantos milênios o amor é direcionado às mentes, aos corações, mas muitos ainda arraigaram-se à inferioridade do ego. Mas não se enganem, os movimentos são de regeneração. O planeta do Cristo Jesus eleva-se em vibrações imperecíveis do bem maior. E os irmãos que lutam, que não conseguem sobrepor-se ao instinto ainda animalizado, desperdiçam oportunidades. Não compreendem que em todos são irmãos. Matar, mesmo que em nome de Deus, é se contrapor ao amor divino, se rebelar contra a própria essência. Não estamos nos referindo somente à barbárie das guerras. Quantas guerras assolam a terra, quanta corrupção. Amados, vence-se qualquer barbárie, qualquer violência, acionando a vontade de ser melhor, de compreender a felicidade que espera os justos, humildes e mansos de coração. Nesse momento, é grande a necessidade de nos fazermos instrumentos do alto, amando e servindo, combatendo o mal em nós mesmos. Lutem pelas boas causas, pelas boas ações, mas não a luta armada, a luta que cada um trava no coração e na consciência. Vamos então nos colocar perante Jesus nesse momento, pedindo a Ele perdão por todas as nossas faltas, por todas as dissensões que nós às vezes cometemos. Senhor Jesus, abençoe-nos, perdoa todos nós, perdoa todos os povos, alimenta em nós a paz, em nosso coração, em nossas mentes, em nossas almas. Proteja a todos, elevando nosso pensamento sempre ao amor que devemos dedicar aos nossos irmãos, pois somos todos irmãos, Senhor, nós o sabemos. Esteja sempre conosco, iluminando as nossas almas e esclarecendo-nos a todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. O Denner, que vai estar nos colocando algumas questões do Livro dos Espíritos, e a Virgínia, que vai nos colocar tarde. Vamos, Denner, o microfone é seu. Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz e o amor do Mestre Jesus desça sobre nós, permaneça em nossos corações. Hoje daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no Leis Morais e nós estamos falando do capítulo 1. E nós estamos na questão 633 do item 3, o bem e o mal. Então a questão 633 foi questionado:
a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele, na lei natural, a regra desta conduta e um guia seguro? Então, quando a gente fala de lei natural, nós estamos falando... Vamos ver o que os nossos irmãos nos respondem a respeito. Quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo ou mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz, chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Então, realmente, né, meus irmãos, principalmente com esse calor, se a gente come demais, a tendência é que a gente passe mal, né? E o mesmo acontece quando a gente também age contrário a essa lei natural, a lei divina, a lei, né, de amor, a lei do bem. E que lei é essa, né, que a gente vê justamente essa aplicação e que, por maioria das vezes, a gente se coloca numa condição de vítima e não, às vezes, assumimos os nossos erros. É justamente a lei de causa e efeito. Então, aquilo que a gente faz contrário a essa lei natural vai retornar para nós na mesma proporção. Então, se nós agimos no bem, se nós agimos favorável a essa lei natural, a gente também vai colher o bem. Se nós agimos no mal, contrário a essa lei natural, nós seremos, né, punidos, né, como diz aqui. Mas não uma punição, mas é uma forma de nós enxergarmos diante esses erros tudo aquilo que nós praticamos contrário a essa lei natural. Então, é muito claro que não existe a punição em si, né? Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, nos dá o livre-arbítrio. Nós podemos agir conforme as nossas vontades, conforme os nossos interesses. Porém, que assumimos também essa condição mediante os efeitos os quais a gente recebe. Então, por vezes, a gente questiona Deus, colocamos numa condição de vítima, questionamos, acusamos a natureza, né, essa lei divina. Ah, por que eu sofro tanto? Por que Deus me castiga? Por que né, logo comigo? É fato que a gente está recebendo com certeza. Plantamos. Então, que a gente possa entender, né, a lei natural, a lei divina, ela é muito sábia no sentido de nos direcionar no caminho do bem. Mas, ao mesmo tempo, nós temos esse livre-arbítrio e o poder da escolha. Se nós escolhemos atuar no mal, que a gente assuma essas consequências. A questão 634. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Então, ou seja, aqui uma outra questão, né? Nós questionamos se Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições. Então, Deus,
na sua inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, será que a gente poderia dizer que Deus fez algo que não fosse o melhor? Com certeza não, né? E o que os nossos irmãos nos respondem, né? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. É aquilo que dissemos agora há pouco. A escolha do caminho diante do livre-arbítrio. Tanto pior para ele se seguir o mal, sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal, eis porque existe a união do espírito e do corpo. Então, meus irmãos, a bênção da reencarnação nos proporciona estarmos aqui e, com certeza, reparando muito do mal que nós cometemos em vidas passadas ou até mesmo nessa encarnação atual. E é possível que nós, diante das provas, das expiações que aqui nós vivemos, que a gente consiga, inclusive, perceber, né, o quanto que esse mal cometido, as dores que eles também nos trazem. E por muitas vezes nós só aprendemos de que forma? Através da dor, né? A gente poderia muito bem aprender pelo amor. Mas a dor, ela nos traz a mensagem, nos traz a reflexão da necessidade da mudança. Então, se nós, no passado, sentimos prazer com a prática do mal, e isso nos trouxe muitas consequências, muitas dores, hoje, tendo o entendimento justamente do bem, do amor, principalmente ensinado por Jesus, exemplificado no seu Evangelho, a gente consegue muito bem ter esse discernimento. E nós temos dentro de nós, mesmo criados simples e ignorantes, e nós só chegaremos a essa perfeição quanto de fato nós colocarmos o bem em primeiro lugar em nossas vidas. Quando nós reconhecemos que todo o mal que nós cometemos é fruto dos vícios morais que nós ainda carregamos. Aquilo que é contrário àquilo que Jesus nos ensinou. Então, a natureza das coisas, não foi Deus quem criou o mal. O mal é criado por nós. Então não adianta também a gente questionar por que Deus colocou o mal no mundo, por que Deus... Não. Esse mal é obra da nossa criação. Agora, Deus nos dá esse livre-arbítrio justamente para nós reconhecermos qual o caminho melhor a seguirmos. Se é o caminho do mal, é certeza que ele vai nos trazer algum sofrimento, hoje ou no futuro. Se escolhemos o caminho do bem, com certeza a gente vai viver melhor. E a gente vai o quê? Aproveitar muito bem dessa reencarnação, dessa oportunidade, para levarmos uma bagagem esta de proveito, inclusive, para uma reencarnação futura. Questão 635.
As diferentes condições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural pareceria, assim, não ser uma regra uniforme. As diferentes condições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural pareceria, assim, não ser uma regra uniforme. Então vamos ver o que os nossos irmãos nos esclarecem a respeito, né? Essas diferentes condições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural que se aplica a tudo. As condições de existência do homem mudam segundo as épocas e os necessidades diferentes e condições sociais correspondentes a essas necessidades. Desde que essa diversidade está na ordem das coisas, é conforme a lei de Deus. E essa lei, por isso, não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades fictícias ou convencionais. Então, ou seja, meus irmãos, é fato que nós temos um avanço intelectual muito forte, né? E ao mesmo tempo espera-se que a gente tenha também esse avanço moral. Mas será que todos nós estamos hoje, né? Mesma lei? Enquanto lei natural, sim. Porém, vivendo em um mundo de provas e expiações, cada um de nós vivemos aquilo que é necessário para o nosso progresso. Cada um de nós temos aquilo que nós ou que escolhemos lá na nossa programação reencarnatória. E cabe a cada um de nós, diante essa condição social a qual nós vivemos, nós aproveitarmos bem dessa condição social, seja ela de uma riqueza ou de uma pobreza, por exemplo, aproveitando dessa oportunidade, porque para muitos, às vezes, a riqueza não é uma prova, né? Para muitos, né, a riqueza é uma bênção de Deus. Ao contrário, aqueles irmãos que vivem na pobreza são castigados por Deus. Muito pelo contrário, né? Se a gente imaginar, da riqueza tem as suas dores, tem as suas dificuldades. É claro que a riqueza traz o conforto. Ela traz ali o conforto material. Mas se nós não soubermos utilizar dessa riqueza a nosso favor e até mesmo a favor do próximo, isso vai trazer infelicidade, vai trazer dificuldades à nossa vida. É muito comum a gente ver irmãos passando por dificuldades. Não tem paz, não tem felicidade. Ao mesmo tempo, nós temos irmãos vivendo na pobreza, mas vivendo de uma forma muito resignada, aceitando ali a sua condição, a sua prova, dando inclusive exemplos para nós da humildade, da simplicidade, do amor ao próximo. Então, cada um de nós, diante dessa lei natural, nós vivemos em condições diferentes. Não, né, independente da nossa condição, independente do nosso consciência, e aproveite dessa oportunidade reencarnatória para viver da melhor forma possível, pensando naquilo que é o melhor para nós e o melhor para o nosso próximo. Enquanto nós estivermos vivendo na condição de que eu quero o melhor para mim, tudo que for bom para mim, eu não pensar no próximo, com certeza a gente está plantando aquilo que é contrário à lei de amor.
Então, que se hoje temos condições sociais, econômicas suficientes para nos dar uma boa qualidade de vida, que saibamos aproveitar desse momento e o que essa condição social também me dá de oportunidade de ajudar o próximo, pensar no próximo. E aqueles irmãos que hoje vivem numa condição social não satisfatória, econômica, que têm a resignação e que têm condições de doar o quê? O moral. Demonstrando, inclusive, resignação, demonstrando, inclusive, humildade e ajudando aqueles com tanta dificuldade. Principalmente levando a palavra amiga, levando o amor, levando ali o afeto. É muito comum a gente ver exemplos de irmãos que nos dá uma lição de vida, nos dá um exemplo de amor. Quando a gente vai ao encontro, principalmente no trabalho dos moradores de rua, quando a gente vê um irmão, às vezes, agradecer por um alimento ali doado, dizendo que ele está satisfeito e que tem alguém que precisa mais do que ele. Então, é muito comum a gente ver isso. Dispensar o alimento, às vezes dispensar o banho, porque ele já conseguiu tomar o banho. Dispensar ali, né? Qualquer ajuda que a gente ofereça, porque ele está agradecido e pensando que alguém vai chegar numa situação pior do que ele se encontra, precisando dessa ajuda. Então isso nos dá um exemplo aí, né, de que a condição social, ela não é um impeditivo para a gente agir na lei de amor. Questão 636. Ou melhor, acho que não vai ter tempo suficiente. Agora é 17h25, nós paramos aqui então na 635, próxima semana 636. Meus irmãos, fiquem todos com Deus, um excelente domingo a todos, uma excelente semana, que Jesus abençoe. Eu convido agora a Virgínia para o estudo do Evangelho. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos, envolva todo o nosso planeta. Nós hoje, então, continuando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, daremos início ao capítulo 13, esse maravilhoso capítulo, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Por mais que nós até quiséssemos aí, né, buscar o significado bem literal dessas palavras, nós já iríamos imaginar, né? Quando nós nos colocamos a fazer alguma coisa com uma de nossas mãos, a outra, simultaneamente, automaticamente, também é induzida a ajudar ali, recebe aquele mesmo impulso. Então, quando Jesus nos fala que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, nós vamos imaginar algo no maior sigilo, que sequer a outra mão vai saber o que nós fizemos. E aqui nós temos a razão de que estamos falando da caridade. Nosso irmão, agora há pouco, falou um pouco sobre essa caridade, do bem e o mal. E o que nós temos aqui no primeiro item desse capítulo é justamente fazer o bem sem ostentação. Nós nos recordamos de um caso onde uma família muito voltada à prática do bem, ao entendimento da caridade. Essa família era composta da mãe, do pai e uma filhinha, uma jovenzinha. Então ali os pais estavam sempre cuidadosos a ensinar a filha e levá-la à prática da caridade. E essa acolhia esses ensinamentos. Realmente tratava amavelmente aos seus coleguinhas, aos adultos, aos idosos, muito sensibilizada com os animais, com a natureza, uma criança muito amável. E certa vez, a mãe, numa visita a uma comunidade que periodicamente ela visitava,
para lhe prestar o socorro que poderia fazer, né? Que lhe era possível fazer, convida a filha. Filha, você gostaria de ir com a mãe, você não conhece lá. Esta, então, ficou eufórica, toda feliz. Quero sim, minha mãe quer. Já na entrada, uma senhora, com um sorriso, né, buscando pelo abraço e o recebe. E a sua filha olha e também, quando é apresentada, quer abraçar aquela criança, mas repara nos seus trajes. E olha e diz: mãe, olha só, aquele vestido que eu doei, que bom que você gostou, esse vestido era meu. Eu até gostava muito dele, mas já não me servia mais, então falei para minha mãe que poderia dar para quem precisasse. E um certo ar de constrangimento, tanto naquela criança quanto se despede. E a próxima visita era uma casa muito olha só, tá vendo essas iniciais nessa manta? São as iniciais do meu nome. Minha mãe que doou, então, essa manta aqui para vocês. Que bom que vocês gostaram. Que bom que estão usando. Logo, a criança que brincava no quintal também entra à sala e a criança, mais uma vez, repara nos calçados. E novamente se repete aquela situação constrangedora. A mãe da jovem, já pensativa, imaginando que alguma coisa ali não estava bem, né? Já toma logo o cuidado de encerrar a visita e diz à filha: filha, nós já vamos para casa. Encerramos aqui então o nosso trabalho. E pensativa, aquela mãe imagina: preciso ter uma conversa muito séria com a minha filha. Mas não será aqui. Não é a hora nem o momento. Será em casa. Chegando em casa, o pai já as aguardava para o culto do Evangelho no lar. E a página que se abriu é justamente esta página que abre para nós essa tarde. Fazer o bem sem ostentação. Após a leitura, os comentários, o pai pergunta à filha: entendeu, filha? O que é fazer o bem sem ostentação? Esta já as lágrimas. Olha, mãe, eu fiz tudo errado hoje. Eu quero voltar lá para me desculpar. Eu preciso voltar lá para reparar. Eu não fiz o bem conforme está aqui, conforme ensina o Evangelho. A mãe, carinhosa e sabiamente, olha para a filha e diz: não, minha filha, não é necessário. A ferida que por acaso você tenha aberto naquelas pessoas, naqueles corações, se você retornar e voltar a tocar nesse assunto, corre o risco de se agravar, de machucar um pouco mais. Fique tranquila. Aquelas feridas, Deus saberá curar. Agora, esta ferida que acaba de se abrir em seu coração, esta é com você. Você, a partir de agora, tem a ciência, sabe, ouviu o que o Evangelho nos trouxe. Então, você curará essa ferida na prática da verdadeira caridade. A verdadeira caridade que é silenciosa. É uma intimidade divina. Imaginemos nós nessa intimidade com Deus, um segredo entre nós e Deus, cuidando, zelando
para que aquele que é atendido, aquele que recebe o bem, seja ele qual for, material, moral, esteja também sendo cuidado, reservado. Jesus, quando nos fala em Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4, onde faz essa citação, que a mão esquerda saiba o que faz a direita, Jesus não vem nos dizer que esse bem que nós, por acaso, tenhamos feito de uma maneira mais barulhenta, né, está anulado. Jesus não vem nos repreender, não. Amorosamente, Jesus vem nos alertar. Ele diz: tomai cuidado para não fazer vossas boas obras serem vistas diante dos homens. Isso porque, se for essa a intenção, se for isso que nós pretendemos nos promover como aqueles hipócritas que faziam soar as trombetas nas sinagogas, nas ruas, para se promoverem, para mostrarem o que estavam fazendo, se for essa a intenção, somente aqui colheremos os frutos. Ficará por aqui mesmo. E aí nós podemos entender como dois caminhos. Um caminho que é esse da ostentação, de mostrar que estamos fazendo, de fazer com que seja visto o bem que nós realizamos, por algum motivo, por alguma intenção que nós ainda não trabalhamos bem dentro de nós. E o outro caminho é um que a gente sabe muito bem. É aquele caminho que Jesus trilhou. Fazer como Jesus fazia. Recordamos aqui em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, quando Jesus descia do monte e um leproso se aproxima dele e diz: Senhor, se tu quiseres me curar, podes. Ele confia que Jesus pode curá-lo. Jesus o toca e diz: pois bem, assim eu quero, esteja curado. E ele se cura. E aí o que faz Jesus? Olha, não conte isso a ninguém, ninguém. E mais, vá à sinagoga, procure pelos sacerdotes, mostre que está curado e ofereça o donativo prescrito por Moisés. Viu como Jesus agia? Vamos entender como é que é esse caminho de Jesus? Com toda a descrição, pede definitivamente que ninguém saiba o que aconteceu. Ali era entre ele, aquele que foi curado, e Deus. E mais ainda, que se cumpra o que é a lei dos homens. Que se cumpra ali aquela oferenda, aquele donativo, conforme se era exigido àqueles que alcançavam as graças. Então Jesus faz de uma forma tão leve, que nos ensina esse caminho que também é tão suave. E isso para que dentro de nós, ao entendermos a necessidade de praticar a caridade, meus irmãos, é para isso que nós estamos aqui. É para ser do bem, fazer o bem. Se ainda escorregamos, se por acaso ainda mexe lá dentro de nós alguma coisa, mas precisam saber que eu estou melhorando, precisam ver que eu estou fazendo, que nós tomemos cuidado. Porque a prática dessa caridade silenciosa, reservada, com todo o cuidado que nós precisamos ter para aquele que recebe o bem que nós estamos ali prontos, dispostos a fazer, essa prática, ela é meritória porque nos faz sair do aqui e do agora, nos faz ter aquela visão futura da vida.
nos faz agora estar plantando sementes do verdadeiro amor, do verdadeiro bem. Vamos imaginar o que vamos colher. Deus está recebendo, Deus está vendo. Porque dentro de nós, na nossa intimidade, conversando com Ele, Deus é um segredo nosso. Coloque a oportunidade e eu estarei pronto a fazer. Mas tomemos muito cuidado com as ciladas. Mesmo mexidos, tocados por essa certeza, nós sabemos que tem que ser assim. Mas ainda tem um ego, tem uma vaidade que nos chama para trás, né? Pega. O orgulho que a gente ainda tem tanta dificuldade de definitivamente. Preparam ciladas para nós. A primeira cilada, a falsa modéstia. Aquela simulação de modéstia, onde nós pensamos assim, não, entendi. Não quero falar nada, não vou falar o que eu fiz. Mas acaba que a gente cede um pouquinho, mas só fulano, né, que precisa saber. Eu vou dar um jeito de não contar para ninguém, mas que percebam ali um toque meu, alguma coisa. Gente, é a gente cair nessa cilada da vaidade, cair nessa cilada do orgulho e deixar escapar esse ego. Deixar escapar a oportunidade de fazer o verdadeiro bem, a verdadeira caridade. E pior ainda, essa simulação toda, nós estamos tentando enganar quem? A Deus? Quem conhece melhor de nós? Quem conhece até mais do que nós as nossas intenções? Então não adianta. Simular a modéstia, essa falta modéstia, mas são ciladas, ainda fraquejamos, mas não vamos perder o prumo, não vamos perder a vontade de combater, porque nos chegarão oportunidades de fazer mais uma vez, de encontrar o sofrimento bater na nossa porta, às nossas vistas, aos nossos ouvidos, e a gente querer e não cair nessa cilada, tem que ser o nosso propósito. Estamos aqui para o bem. Estamos aqui. O colega falou agora há pouco, Deus não criou. O bem Ele colocou em nós. Já temos essa dádiva divina em nós. Nem precisamos fazer muito esforço. Ele está em nós. Encontramos facilmente. Quando nós assistimos uma dor, a distância, não dói lá no fundo? Que vontade de fazer alguma coisa? Vibre, ore. Estás fazendo. Estamos fazendo. Sempre haverá alguma forma de ajudar. Mais uma cilada. Quando nós também de sermos discretos, de fazermos essa caridade silenciosamente, de não ser notada por ninguém, mas ali junto daquele que é beneficiado, daquele que nós ajudamos, damos aquele cutucãozinho ali. Mas você está recebendo bem. Em uma oportunidade, dê testemunho do que você recebeu. É uma cilada, mais uma cilada daquele egoísmo, daquela vaidade, nos pegando lá naquela ferida que a gente ainda não cicatrizou. Porque nós só vamos cicatrizar essa ferida caminhando nesse caminho de Jesus. Entendendo exatamente o que é esse bem sem ostentação. Então, vamos ficar atentos a essa cilada, que pode vir muito sorrateiramente e nos pegar de jeito. E quando vê,
escorregamos de novo. Perdemos mais uma oportunidade dessa prática divina do bem, sem ostentação. Silenciosamente, na maior reserva, no maior cuidado para não expor a dor do outro. E uma outra cilada, que também pode nos pegar de jeito. Quando, em nome de uma dignidade, né, se vê a possibilidade de pagar aquele bem, seja ele qual for, com o serviço do outro. Será que a intenção é essa? Tomemos cuidado, é uma cilada grave. Estamos barganhando o bem que nós devemos fazer de todo o coração, com a maior naturalidade. Quando entendemos esse bem silencioso, essa caridade cuidadosa, nós estamos nesse crescimento moral. Nós estamos combatendo toda e qualquer cilada, como essa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se vai nos prestar um trabalho, aquele trabalho tem o seu valor. É negociado, é feito. Não em troca da caridade que você acha que realmente está fazendo. Ciladas perigosas, que podem nos pegar de jeito, que podem fazer com que nós percamos essas divinas oportunidades, porque estamos aqui a serviço de Deus, para cuidar dos seus, que são nossos irmãos. Tudo nesse nosso universo, Deus depositou um cadinho de zelo que depende de nós. Cuidemos para que essas ciladas não nos deixem perder as oportunidades do bem. E, encerrando, também um caso acontecido em uma instituição, onde periodicamente havia ali palestras, estudos do Evangelho. E o dirigente daquela reunião sempre via que lá no fundo entrava uma senhora, sentava no último lugar. Prestava muita atenção, mas nunca conversou com ninguém sabia o nome, ninguém sabia de onde vinha, nem para onde ia. E ele sempre curioso, sempre querendo ir lá, mas terminava a palestra e saía rapidamente. Ouvia atentamente e logo ia embora. Até que um dia, a palestra foi justamente sobre a caridade. Uma palestra muito envolvente, que tocou diversos corações, porque falava: todos nós temos algo a oferecer, temos algo a entregar a Deus, que é fazendo bem aos nossos irmãos. O tema era esse. Naquele dia, como sempre, o dirigente era o último a sair, ele que fechava tudo, observou que ela não saiu do lugar. E veio até ele e pediu uma conversa em particular. Só os dois. Esse dirigente também nunca comentou absolutamente nada que conversaram. O que se reparou foi que na semana seguinte, meu Deus, como a casa estava limpa. Os sanitários davam um brilho. E logo começaram a elogiar o dirigente da casa. Nossa, parabéns, hein? Você conseguiu agora alguém que limpa isso aqui divinamente. E foram se passando o tempo, a casa sempre cuidada, sempre limpa, os sanitários impecáveis. Isso aconteceu durante 16 anos. E sempre alguém ali elogiando, e o dirigente: muito obrigada.
não comentava mais nada. Até que após 16 anos, as pessoas ali próximas ao dirigente foram convocadas. Eu quero conversar com vocês. Durante 16 anos, vocês repararam uma mudança, um capricho a mais, alguma coisa acontecendo na limpeza da casa? Pois bem, hoje eu posso contar, porque era o combinado. A pessoa só me pediu isso. Quando eu não estiver mais aqui, se eu desencarnar, você pode contar o que eu fazia. E isso havia acontecido. Ela tinha 2 filhos paralíticos na cama. Ela só podia vir às madrugadas para limpar a casa, mas queria limpar. Queria fazer também algo, retribuir tudo que ela recebia e que lhe dava tanto suporte, lhe fazia tanto bem. Foi uma forma que ela encontrou, que também às vezes passa despercebido para nós. Então, meus irmãos, sempre haverá o dia, a hora, o momento. Basta que os nossos corações estejam preparados, para que não caiamos em nenhuma cilada que nos desvie do bem, que faça, por acaso, alimentar o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, com o bem que nós temos oportunidade de fazer. Não vamos deixar isso acontecer. O caminho escolhido por nós é o caminho de Jesus. Que Ele nos abençoe. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Nós convidamos os nossos irmãos passistas ao trabalho e vamos finalizar essa tarde com a nossa oração, a preparação para o tratamento espiritual. E vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, nosso Divino Mestre, que aqui esteve a nos ensinar a boa nova, edificar o reino de amor em nossos corações, esse amor silencioso, que nos coloca em tão íntima colocação com o Pai, uma conexão que nos faz enxergar a nós mesmos como aqueles que um dia comungarão do seu pensamento. E o melhor caminho é a caridade. E com esse sentimento em nossos corações, rogamos a Ti, Senhor, e a toda a espiritualidade benfeitora que assiste à humanidade terrestre, que nos auxilie, que nos ilumine, que possa nesse instante consolar tantos corações amargurados pela guerra, tantos corações que sofrem a fome, o abandono, as traições. Que o Senhor ilumine os nossos irmãos encarcerados nas prisões, aqueles que estão nas instituições para se libertarem das viciações, que possa consolar tantos órfãos que esperam, lares, tantos idosos que se veem abandonados, que o Senhor possa consolar a cada um de nós, mas que possamos compreender sempre o seu chamado e irmos em direção à prática do bem, a buscarmos a transformação íntima, porque só assim haverá a transformação coletiva. E nesse instante, com a oração que nos ensinastes, rogamos as bênçãos a cada lar,
a magnetização das águas, onde quer que estejam, a preparação para o passe, aqueles que aqui estão, ou o próprio passe, àqueles que estão distantes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz e que Jesus nos abençoe. Assim seja.